E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Vamos falar sobre o desenvolvimento e os principais expoentes da chamada filosofia medieval. Galerinha, a filosofia medieval ela vai ser desenvolvida lá no continente europeu durante o período da Idade Média. Então, trata-se de um período de expansão e consolidação da religião cristã entre os povos bárbaros que mais tarde iriam formar os reinos bárbaros dentro da Europa Ocidental. Essa filosofia ela tentou conciliar a religião com a filosofia lá tradicional que vinha herdada da Grécia, ou seja, criou uma consciência cristã baseada na razão filosófica e científica. Então isto pode parecer meio paradoxal, unir a fé e a razão em um mesmo conceito ou um mesmo contexto, mas naquele tempo era perfeitamente compreensível. Ora, só é você pensar o seguinte, a Igreja Católica ela tentava ao máximo expandir as fronteiras da fé, levar a palavra de Deus a todos. Então ela teve que ser embebida na tradição filosófica grega para que pudesse construir as bases que serviriam para ampliar o número de fiéis e alcançar mais ainda uma estrutura que fortalecesse ela como instituição. Então, dentro do medievo, o desenvolvimento do conhecimento contou com uma série de particularidades que diferencia a filosofia dessa época de todas as demais, onde diversas vezes se afasta daquela perspectiva errada que define a Idade Média como Idade das Trevas. Muito pelo contrário, esse período vai ter um forte processo de construção de saberes, mas é claro que a partir de uma postura teocêntrica. Contudo, a predominância dos valores religiosos e as demais condições específicas dessa Idade Média caracteriza essa filosofia como algo bem específico e arraigado de um pensamento religioso, inundado de uma postura dogmática proposta pela Igreja Católica. Não por acaso, os mais proeminentes filósofos que surgiram nessa época tiveram grande preocupação em discutir assuntos diretamente ligados ao desenvolvimento e à compreensão das doutrinas cristãs. Entre as grandes características dessa nova postura filosófica, podemos citar as seguintes. Teve uma forte inspiração na filosofia clássica, ou seja, foi profundamente influenciada pela cultura greco-romana, já que a Igreja Católica descendia da estrutura política e institucional do Império Romano. Teve na religião e na fé cristã um ponto de partida na união entre a fé e a razão. Se utilizou de conceitos da antiga filosofia grega dentro do cristianismo e buscou construir o que seria chamada a verdade divina. Então, muitos filósofos dessa época também faziam parte do clero ou eram religiosos, estavam ligados diretamente à Igreja Católica. Nesse momento, os grandes pontos de reflexão para os estudiosos eram a existência de Deus, a relação entre a fé e a razão, se havia de fato, ou provar logicamente a imortalidade da alma, a noção de salvação ou de condenação após a morte, o conceito de pecado, a noção de livre-arbítrio, entre outras várias questões. Sendo assim, as reflexões desenvolvidas durante a Idade Média do ponto de vista filosófico, ainda que pudessem contemplar alguns estudos científicos, não podiam se contrapor à verdade divina relatada lá na Bíblia. Um dos grandes vanguardistas da formação dessa filosofia medieval vai ser Filon, nascido lá na cidade de Alexandria no ano de 20 a.C. e que veio a falecer no ano de 45 d.C. Ele foi um filósofo teólogo do judaísmo alexandrino e era dotado de um pensamento extremamente profundo e eclético, deixando várias obras de caráter filosófico. Na prática, suas obras se centravam sobre a incorruptibilidade do cosmos, da providência, da exégese teológica do Pentateuco e do caráter histórico apologético
ou seja, da noção lá da formação, da construção da religião cristã. Entre as suas primeiras preocupações como filósofo, seria encontrar pontos de união e comunicação entre a filosofia grega, especialmente lá o platonismo, o aristotelismo e o estoicismo, com a revelação judaica. Então, para Philon, a filosofia grega derivava do judaísmo, mais propriamente do Antigo Testamento. Philon ele vai admitir a interpretação literal dos textos sagrados, a revelação hebraica, mas defende ainda como necessária a interpretação alegórica e metafórica em diferentes graus, sejam mais superficiais ou profundos, evitando deste modo o antropomorfismo para o qual tende o homem vulgar. Então a teologia que Philon propõe, enraizada lá na tradição helênica, sobretudo na tradição platônica, exprime um dualismo metafísico. De um lado temos Deus e do outro há o mundo. O primeiro seria o Criador e o segundo a criação. Deus seria puramente transcendente, uno, simples e espírito. Já o mundo ele é múltiplo, complexo, ele seria a matéria. Deus, estando num plano suprarracional, ou seja, para além da racionalidade, não pode ser conhecido pelos nossos métodos de pensamento, mas tão só por via da intuição humana. Deus é identificado como ser, e contudo é possível, segundo Philon, algum conhecimento analógico de Deus, e assim é possível atribuir-lhe racionalmente algumas características. Então, apesar de Deus ser uma entidade suprarracional que vai além da racionalidade, o homem pode atribuir algumas características de maneira racional a esse ser, como por exemplo a omnipotência, a absoluteidade e assim por diante. Segundo esse filósofo medieval, Deus ele não pode ser confundido de maneira alguma com a sua criação, com nada que possa ser determinado racionalmente, pois esse Deus ele está acima e fora do tempo e do espaço. Entre a dualidade do Criador e da criatura, insere-se uma série de forças ou potências, intermediários e arquetipais entre um e outra, expressas já no Antigo Testamento, no qual Philon afirma o platonismo tinha bebido o conceito de ideias que constituem um mundo ideal contido no Logos. Deus criou e continua a criar por intermédio desse mesmo Logos. O homem, devido ao pecado original, aparece nesse sistema como um espírito aprisionado na matéria, que deve procurar sua libertação por meio de uma profunda limpeza do seu espírito. Deus dá ao homem o que ele busca apenas no limite deste processo de ascendência. Já mais alguns séculos à frente, mais especificamente lá a partir do século IV, se desenvolve a chamada filosofia patrística. Ela recebe esse nome, galerinha, principalmente por causa dos textos desenvolvidos no período. Eles haviam sido desenvolvidos e escritos principalmente por membros e padres da igreja. Por isso que tem esse nome patrística, que vem de pater, em latim pai ou padre. A patrística se preocupava principalmente em adaptar os ensinamentos da filosofia grega aos princípios e aos dogmas cristãos. Então havia aí uma tradução do processo racional, baseado na razão, para uma noção de fé, de pura e mera credulidade. Baseava-se principalmente nas obras de Platão e identificava a palavra de Deus como o mundo das ideias platônicas. Então, desta forma, partindo do princípio de que o homem seria capaz de entender a Deus apenas através da revelação. Galera, enquanto Philon de Alexandria ele se encontrava lá num processo de transição, a patrística de fato é vista como a primeira fase da filosofia medieval.
Então é quando o cristianismo está concentrado no Oriente e vai se expandindo pela Europa. Por isso, a maioria dos filósofos eram também teólogos e o tema principal era a relação da razão e da fé, sendo a grande característica da patrística. Os padres da igreja literalmente precisavam explicar conceitos como imortalidade da alma, a existência de um só Deus, a Santíssima Trindade, e tentar converter toda aquela parcela de reinos bárbaros que iam se formando, que tinha uma noção muito mais ampla, menos limitada e muito também mais questionadora diante lá da tradição grega. Talvez o maior expoente dessa patrística foi Aurelius Agostinus, também conhecido como Santo Agostinho de Hipona. Ele foi o patrono da ordem religiosa agostiniana e um dos responsáveis pela concepção do pensamento cristão medieval e da chamada filosofia patrística. Ele também foi bispo, escritor, teólogo e filósofo, além de ter testemunhado vários acontecimentos históricos em primeira ordem, como o fim da Idade Clássica e a invasão de Roma pelos visigodos. É engraçado que Agostinho ele é considerado santo tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Anglicana. E mesmo para os protestantes e evangélicos, Santo Agostinho ainda é uma referência histórica eclesiástica, principalmente levando em consideração os seus ditos e os seus escritos. Portanto, Agostinho ele foi canonizado e transformado em doutor da Igreja, um título honorífico extremamente raro concebido pela Igreja Católica. O ponto de partida para entender a teologia e a filosofia de Santo Agostinho deve ser considerada a influência que ele teve pela a doutrina lá do maniqueísmo. O maniqueísmo, galera, é uma noção onde o mundo é entendido como um espaço regido por forças do bem e do mal, que seria lá a concepção de base platônica, bem como do neoplatonismo de Plotino. Por outro lado, a sua conversão, ou seja, a conversão de Santo Agostinho ao catolicismo, se deu graças à oratória do bispo de Milão, Santo Ambrósio, o qual o batizou e o influenciou em seus discursos. Já no seu processo de produção filosófica cristã, ele vai ser responsável por reforçar o conceito de pecado original e desenvolver conceitos de igreja como a cidade espiritual de Deus, distinta da cidade material dos homens. Também afirmou que a origem do mal estaria no ato do livre-arbítrio concedido por Deus, de onde todo o mal do mundo seria resultado dessas escolhas feitas a partir de um afastamento de Deus e, consequentemente, do bem. Era também defensor da predestinação divina e, curiosamente, pregava que o caminho para a verdade estava na fé. Contudo, seria a razão o melhor caminho para provar a validade da verdade cristã. Já outro grande exemplo dessa filosofia patrística vai ser o filósofo Boétio, que nasceu lá no ano de 480. Ele acreditava que a cultura latina, ou seja, toda a herança, a carga cultural vinda lá do Império Romano, estava em crise e buscou na preservação e na difusão da cultura grega a solução para que essa fase difícil que passava o conhecimento romano. Para fazer com que os latinos conhecessem a cultura grega, Boétio planejou traduzir para o latim as obras de Aristóteles e Platão, mas conseguiu traduzir somente alguns livros. Para o filósofo, os seres universais como o belo, o homem, o universo e vários outros conceitos lá da filosofia grega existem somente enquanto ideias em nosso intelecto. Eles são, portanto, imateriais, pois são abstrações que nós criamos para entender a realidade. No mundo material, ou seja, no mundo físico que está ao nosso redor, o belo existe somente como atributo de coisas singulares, e é através dessas coisas singulares que podemos abstrair, formar uma ideia do que seria o belo universal.
Boétio também, ao entender a filosofia como amor à sabedoria e causa suficiente de si mesma, ela seria também a busca pelo conhecimento de Deus, pois ela é a sabedoria absoluta. E é nessa sabedoria absoluta que devemos buscar a felicidade, e não nas coisas terrenas. Deus é a felicidade e o máximo bem, segundo ele. O uno, Deus e o bem são para Boétio a mesma coisa. Para responder à pergunta da origem do mal, já que o mundo é dirigido por Deus, Boétio utiliza a providência divina e diz que está fora do nosso entendimento percebermos todos os desígnios e vontades de Deus. Todas as coisas são feitas para atingir o bem e não o mal. O mal é um erro de análise feito por pessoas de pouco conhecimento. Segundo ele, essas pessoas buscam o bem, mas por um cálculo falho, por um exame mal feito causado pela falta de conhecimento, elas acabam atingindo o mal. Outra questão bem interessante que Boétio vai se preocupar foi a noção de destino e da liberdade. Se Deus tem um destino para os seres humanos, ou seja, aquela predestinação para as nossas vidas, esse destino destrói a noção de liberdade, de sermos quem quisermos ser ou fazermos o que nós queremos. Para Boétio, Deus realmente sabe de tudo o que vai acontecer, mas não existe a necessidade de que tudo o que ele sabe que possa acontecer aconteça de fato. Então, para Deus não existe passado ou futuro, mas um constante presente e um conhecimento completo de tudo o que aconteceu e uma grande noção do que pode acontecer. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, só é deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá certo? Assim que possível. Para casa e para a próxima videoaula, eu quero que vocês respondam as atividades lá nas páginas 78 e 79, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço a cada um de vocês e até mais, terceiro ano.